Hoje nós estamos no capítulo 22 do livro de Números, onde Balaque envia mensageiros a Balaão. E aí, você está firme no propósito? Não desista. Leia a Bíblia de capa a capa, um capítulo por dia. O dia que você não conseguir ler, leia no outro dia 2 capítulos. Não conseguiu ler 3 dias, leia no outro dia 3 capítulos. E vai assim, não deixe acumular, mas também não deixe de ler. Não deixe que as coisas desse mundo sejam mais importantes do que as coisas eternas. Que é o quê? Meditar na palavra e conhecer mais desse Deus que é tão poderoso, né? Então, nós precisamos conhecer tudo a respeito do nosso Deus. Por isso, nós meditamos na palavra dele. Hoje, Números, capítulo 22. Balaque envia mensageiros a Balaão. Tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, a terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, está morando de fronte para mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoar-me a este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão, e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filhos de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-los e lançá-los fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoar-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Então Balaão levantou-se pela manhã, abaldou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coceu-se contra o muro e comprimindo contra este o pé de Balaão.
Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, o qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Por que zombastes de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgastes? É interessante, é que às vezes os nossos olhos eles estão tão fechados que eles nem conseguem compreender os grandes feitos do Senhor. Olha como Deus é tão poderoso. Deus aqui fez a jumenta falar, né? Então a jumenta está em um diálogo com Balaão, mas Balaão está tão preso, ele está tão envolvido com a vontade de ir com aqueles homens, que ele nem percebe os grandes feitos do Senhor, que Deus havia ali aparecido e feito, né? Que aquela jumenta estava falando algo que não era natural uma jumenta falar, mas a jumenta está falando com ele e ele está brigando com a jumenta, ao invés de reconhecer, mas que é isso? Tem um animal falando comigo, só pode ser coisa de Deus. Às vezes a gente está assim, tão cego no pecado, às vezes a gente está tão envolvido em coisas que não agradam a Deus, que a gente deixa de ver as maravilhas do Senhor, a gente deixa de ver o agir de Deus na nossa vida e a gente deixa de ver coisas que são simples, mas que precisam ser vistas. Então abra o teu olho, porque tem coisas que Deus tem colocado diante de você e você tem tratado com naturalidade aquilo que não é natural, aquilo que é espiritual. Até hoje, acaso, tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancastes a jumenta. Eis que eu saio como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Você está vendo isso? Está diante dele, mas Balaão está preferindo ir para um caminho que não agrada ao Senhor. E aqui o anjo vai falar, você espancou a jumenta por 3 vezes, porque você está querendo insistir em algo que Deus está vendo que é perverso. O caminho que Balaão estava andando era um caminho de perversidade. Deus falou com ele para ir, mas ir naquele sentido de obediência, de obedecer a Deus. Ele estava indo ali, sendo enviado por Deus, e não com o pensamento que ele estava, de ir lá para receber algo, de ir lá para fazer aquilo que o rei queria. Então, Deus falou com ele, olha, o teu caminho é perverso diante de mim. Olha que interessante. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Olha, tem os animais reconhecendo o Deus verdadeiro, enquanto a terra está cega pelo pecado. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao Senhor, ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estava nesse caminho para te operares a mim. Agora, se parecer mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. É que Deus viu que ele estava se corrompendo, que ele não iria fazer, Balaão não estava indo fazer a vontade do Senhor. Então Deus estava vendo que ele estava se corrompendo. Então Deus vai falar com ele: Tu vai fazer apenas aquilo que eu te disser. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhes ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnom e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: Porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: Eis-me perante ti. Acaso poderia eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Queriate-Uzote. Então Balaque santificou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com eles. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. O capítulo 22 do livro de Números, ele narra o medo dos moabitas diante do avanço de Israel. E o episódio milagroso em que uma jumenta fala para repreender o profeta Balaão. Os principais acontecimentos do capítulo 22. O capítulo possui 41 versículos
ele é bem grande, 41 versículos, e pode ser dividido em 3 momentos. O medo de Moabe, do versículo de 1 ao 6. Os israelitas acamparam ali nas planícies de Moabe. O rei local, que era Balaque, ele fica apavorado com a quantidade de pessoas e com as vitórias militares do povo de Israel. Então ele decide enviar os mensageiros para chamar Balaão, um profeta de Petor, para que ele venha amaldiçoar o povo hebreu. A gente vai ver a recusa e também a permissão de Deus. Do versículo 7 ao versículo 21, Balaão consulta a Deus, que inicialmente diz: não vá com eles, você não amaldiçoará esse povo, porque esse povo é abençoado. Balaque, ele vai enviar uma segunda delegação com promessas de grandes honras e riquezas. Deus então permite que Balaão vá, contando que ele fale apenas o que for ordenado, o anjo e a jumenta. Versículos de 22 ao 41, a gente vai ver que no caminho a ira de Deus se acende porque Balaão foi movido pela ganância. Então o anjo do Senhor se prostra na entrada com uma espada desembainhada para barrá-lo. O profeta não consegue ver, porque os olhos dele estavam cegos ali pela ganância. Então os olhos dele não conseguem ver o ser celestial, mas sua jumenta sim, a sua jumenta consegue enxergar. Ao ser espancada 3 vezes por desviar do perigo, Deus abre a boca da jumenta, que questiona Balaão sobre a agressão. Em seguida, os olhos do profeta são abertos e ele reconhece o seu erro. Que capítulo emocionante! A gente pode ver aqui a grandeza e o poder de Deus em permitir que um animal venha ter um diálogo com o ser humano, porque aquele animal estava vendo muito mais do que Balaão, né? Porque Balaão estava ali cego pela ganância. Que lindo! A soberania absoluta de Deus. O capítulo 22, ele deixa claro que ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Balaque, ele tenta usar o mundo espiritual e a feitiçaria como armas políticas. No entanto, Deus, ele intercepta Balaão e reverte a situação. O texto mostra que o Deus de Israel controla a história, os reis da terra, o mundo espiritual e até os profetas de outras nações. Nós vemos que a cegueira e a ganância de Balaão. Balaão é o tipo de homem que tenta negociar com Deus por interesses próprios. O Novo Testamento vai citar Balaão como um símbolo de falsos mestres que amam o prêmio da injustiça. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 15, ele conhecia a vontade de Deus, mas insistiu em consultar o Senhor uma segunda vez, porque estava atraído pela riqueza oferecida por Balaque. Nós vemos a ironia divina e a jumenta. O episódio da jumenta contém uma forte ironia. Balaão se orgulhava de ser um profeta de olhos abertos, que via o invisível. Na prática, ele se provou mais cego do que um animal de carga. A jumenta viu o perigo espiritual, o anjo, enquanto o teólogo e profeta renomado estava completamente cego por sua ambição. Deus usa o ser mais improvável para repreender o orgulho humano. A proteção invisível e aliança. Enquanto toda essa trama política e espiritual acontecia nos bastidores espirituais e no alto das montanhas, o povo de Israel estava embaixo, no vale, sem ter a menor ideia do perigo que corria. Isso ensina que Deus protege o seu povo fiel de ameaças e maldições que eles sequer sabem que existem. Olha como Deus, ele é poderoso. E isso acontece nos nossos dias, na nossa vida. Tem muitos livramentos que Deus nos dá, que a gente nem fica sabendo. Ele nos livra de tantas coisas, nos livra de acidente. Deus, ele é tão perfeito, né? Porque ele conhece o nosso amanhã. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele nos livra de tantas coisas. Se nós pudéssemos ver o tanto de livramento que esse Deus nos dá.